Como sempre tem um sobre relação, hoje vamos falar sobre a relação, mas uma relação diferente. Acho que um ponto importante para a gente refletir quando falamos de relação é como que está a nossa relação com nós mesmos. E aí é um ponto bem chave para todas as outras relações. Eu não sei porque que eu não falei disso antes. Mas enfim, o que eu faço com as coisas que eu recebo? Acho que essa é uma pergunta importante para a gente refletir quando a gente está falando de relacionamento. E aqui eu tô falando do relacionamento meu comigo mesmo. As coisas elas acontecem no mundo à nossa volta, acontecem no mundo exterior, e a gente tem duas opções: deixar que aquilo afete a gente de forma negativa, de forma interna positiva ou negativa, ou ter alguma ação em relação a como a gente recebe aquilo. Não digo uma ação imediata, mas de refletir. Eu recebi isso, o que eu vou fazer com isso? De fazer essa pergunta. Se perguntar mesmo, como que eu me relaciono comigo mesmo em relação a isso que me aconteceu. Isso tem muito a ver com a questão da gente ter alguns cuidados com nós mesmos. E aí eu vou pensar em alguns cuidados básicos, o quanto de atividade que eu faço, seja ela de trabalho, seja de ter algum tipo de atividade, de exercício, alguma coisa minha, né, em que eu me relacione bem comigo, com aquilo. Espiritualidade é uma coisa importante, independente do que você observa enquanto espiritualidade, seja ela relacionada a alguma crença e religião, seja ela relacionada à sua vontade e a sua atuação no mundo. Terapia, é bom ter a terapia em dia, ter a terapia em dia hoje é extremamente necessário, porque a gente está numa sociedade doente, a gente não tem para onde correr a não ser adoecer junto ou de alguma forma se tratar para que essa experiência seja a mais positiva possível. E uma coisa que pouco se fala, principalmente entre os homens, é a estética, né? Os cuidados comigo mesmo em relação à estética. Certa vez, conversando com algumas pessoas mais novas, eu estava falando dessa questão para os homens, né? O quanto é importante os homens também ter esse autocuidado, a higiene pessoal, etc. E a pessoa virou para mim e falou: não, homem é porcão mesmo. E eu não concordo com essa ideia. Eu acho que nós, enquanto homens, a gente tem a obrigação também de se cuidar de forma estética, tanto quanto as mulheres, e não cobrar de forma exagerada que as mulheres se cuidem do seu fator estético. Eu acho que tudo precisa de um certo equilíbrio, então precisa existir esse cuidado estético, e também precisa existir a não cobrança, né, principalmente em relação às mulheres, desse cuidado estético, que às vezes se camufla por exemplo, de cuidados com a saúde da pessoa, que é o caso da gordofobia, por exemplo. Muitas pessoas defendem a ideia de que estão preocupadas com a saúde da pessoa, quando na verdade elas estão sendo preconceituosas e gordofóbicas, achando que porque a pessoa é gorda ela já tem ali todo o exame de sangue para falar que a pessoa tem uma lista de doenças, mas a gente sabe que não é assim. Um outro cuidado que vai além desses que eu falei é o cuidado com a sexualidade, de ter uma relação saudável com a sua própria sexualidade. E aqui é um ponto muito importante da gente observar que o ato sexual não está no outro, né? Não só no outro. Eu preciso primeiro ter uma relação comigo mesmo. E eu acho que é um pack, né? Não dá pra gente se preocupar com a estética, com a espiritualidade, com manter a terapia e não se preocupar com a nossa vida sexual. Por exemplo, algumas pesquisas que a gente tem falam que 9 a cada 10 homens têm problemas com disfunção erétil. E não tem onde conversar, né? Não tem onde se abrir, onde falar, porque se leva isso para uma roda de amigos, ele vai ser taxado de formas... vai ser zoado, né? Porque é muito isso que a gente tem da experiência da relação entre homens. Então, por que eu falo que isso é importante da gente tomar um cuidado? É importante você conhecer o seu corpo, conhecer as zonas erógenas. Tem um perfil no Instagram que eu sigo, que é a Casa Prazer Ele, que é pelo Claudio Serva. Ele também faz algumas coisas aqui no YouTube. E acho que vale a pena para você, homem, procurar esses cuidados consigo mesmo, principalmente nesse problema em relação à pornografia, por exemplo, que
Tem até um documentário, eu vou deixar o link do documentário também, que tentaram fazer uma pesquisa de homens que não acessam pornografia e, tipo, não acharam os caras que não acessavam pornografia. E isso é muito complicado quando a gente pensa da sexualização do corpo, da objetificação que o homem faz do corpo feminino, da potencialidade que o homem se coloca naquela responsabilidade de ter uma ereção e, tipo, isso acaba sendo bem problemático dentro das relações, porque não é só isso, né, a relação. E por que eu tô falando de tudo isso se eu tô falando da relação consigo mesmo? Porque hoje as pessoas têm um tabu com o sexo e principalmente quando a gente fala de falar disso com o meu próprio corpo. É possível criar uma relação com a masturbação que seja saudável? Sim, é possível. E não é só possível, como é necessário. Você conhecer as suas zonas erógenas, você conhecer o que o seu corpo prefere, o que te dá mais prazer, o que te dá menos prazer. E aqui eu não tô falando só de homens, eu tô falando das mulheres também, de ter essa cultura de conseguir se conhecer de forma sexual sem o outro, que isso é importante. Eu preciso saber quem eu sou e me conhecer. Eu acho que tudo isso tá de alguma forma conectado com o fato da gente se relacionar com nós mesmos, porque aí a gente vai começar a entrar no maior, talvez o maior desafio de todos, que é você aceitar quem você é e você se integrar com isso. Quando eu falo de aceitar quem você é você chegar nesse estado de você olhar para as coisas que você prefere e não sentir culpa, né? De olhar para aquilo tipo, eu gosto de tal coisa, eu gosto de, sei lá, de chocolate. E não sentir culpa em relação a gostar de chocolate. Você simplesmente gostar, comer daquilo e ficar bem. E isso vai dar muito mais abertura para você observar se há exageros ou não. Eu espero que você tenha entendido o ponto que eu quis chegar. Comenta aqui se você quer que eu fale um pouco mais sobre sexualidade. É um assunto que eu gosto de falar, mas não aqui em vídeo. Eu gosto de conversar com as pessoas pessoalmente, ouvir as pessoas e ter essa intervenção até. Eu acho que hoje a gente precisa muito de intervenção quando a gente vai falar de sexualidade, porque como se criou um tabu social, as pessoas elas acabam tendo experiência muito negativa com o sexo, que é uma coisa muito boa. Então essa autoaceitação ela é muito importante e ao mesmo tempo ela é extremamente desafiadora, que eu falei antes. Então me chama para conversar, curte, comenta, compartilha. Eu acho que é muito importante a gente abrir diálogo sobre isso, sobre essa relação consigo mesmo e não ter esse problema de olhar para si mesmo e se sentir culpado ou de olhar demais para si mesmo e esquecer o outro, certo? Beijão, te vejo na próxima semana e até mais.